queridos, então vamos ver aqui em Lucas, capítulo 16, 19, 31, né? Vamos ver aqui como é que é o Hades, como é que era a vida lá. Aqui nós estamos lendo o texto antes de Jesus vir, não é? A gente está olhando na história como é esse lugar. Lucas 16, 19 diz assim: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, talvez na sua tradução esteja inferno, mas o certo aqui é Hades. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envie-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nós temos que raciocinar aqui como se Jesus ainda não tivesse vindo. Então, todas as pessoas que morriam iam para um lugar chamado Hades. Como você pode ver no texto, havia uma divisão, um abismo que separava o lugar de consolo, que alguns chamam vulgarmente de seio de Abraão, e o lugar de tormento. Era separado por um abismo. Eles podiam se ver, você pode ver aqui. Tem muita gente que, para poder distorcer a Bíblia, eu acho isso uma falta de ética muito grande, você distorcer a Bíblia, você dizer que esse texto aqui é uma parábola. Isso aqui não tem cara de parábola, não. Quer ver? Porque começa com uma afirmação: ora havia um homem que se vestia de púrpura. É como começa o livro de Jó. Ora havia um homem na terra de Uz dos caldeus, cujo nome era Jó. Começa do mesmo jeito. Todas as vezes que Jesus ia dizer uma parábola, ele dizia: eu vou dizer a vocês uma parábola. Ou ele dizia: o reino dos céus é semelhante a... E a partir daí, então, ele começava a narrar. Todas as vezes tinha essas duas formas de se dizer. Mas aqui não começa com uma afirmação. Uma outra coisa que descredencia esse texto como uma parábola é o fato de ter nomes de pessoas. Não é uma parábola, nenhuma parábola tem nomes. Você pode analisar todas as parábolas de Jesus, nenhuma delas vai aparecer nomes. Aqui você vê nomes aqui. Você vê Abraão, você vê Lázaro, não é? Você vê Moisés, é falado em Moisés. Então isso aqui aconteceu de verdade. Agora vamos analisar uma coisa. Esse homem, ele foi parar no lugar de tormento, esse rico, não porque era rico, porque nós vemos que Abraão era rico, mas estava no lugar de consolo. Então riqueza não leva ninguém para o Hades, vamos dizer assim. Não leva ninguém para o lugar de tormento. Não é? Uma outra coisa que nós podemos também observar é que esse mendigo estava deitado na sua porta todos os dias, e esse homem, ele via o mendigo desejando, querendo comer, né, das migalhas que caía, e aquele homem não dava nada. Era um banquete que ele dava, né? Todas as vezes que nós fazemos um almoço em casa, e se alguém bater na porta, certamente que a gente vai dar a ele um pouco da comida. E pedindo comida, a gente vai dar. Agora, esse homem, ele desejava comer, e era um banquete, todos os dias tinha banquete. Havia muita sobra de comida e aquele homem não dava nada. É mostrado aqui um dos pecados que ele tinha.
mas certamente que ele deveria ter outros tipos de pecado, que fez ele ir para esse lugar. Uma outra coisa que nós podemos ver é que esse homem ele consegue reconhecer, ele reconhece Lázaro do outro lado, deitado no colo de Abraão. Então existe o conhecimento, a gente vai se conhecer. Após a morte, a sua memória ela fica, ela permanece. As suas lembranças permanecem. Ele se lembra que tem 5 irmãos, ele se lembra que tem pai. É muito interessante que você saiba que as lembranças continuam. Eu costumo dizer, se vai ter julgamento, como que vai ter julgamento se você não se lembra mais de nada? Como que você vai ser julgado por aquilo que você nem lembra? Então é necessário que tenha as lembranças, ok? Isso aqui é uma coisa que nós observamos no texto, esse reconhecimento. Uma das coisas que nós vemos também é que me parece que um espírito ele tem um formato, ele tem uma forma, porque você consegue ver a aparência, ver a fisionomia. Ele se reconhece, né? Ele vê Lázaro do outro lado. Então é possível se reconhecer. Então eu acredito que quando você deixa o corpo, a sua aparência, ela permanece. O seu formato ele permanece. A sua característica fisionômica, ela aparece. E mostra que tem dedo, né? Porque ele fala, manda Lázaro molhar a ponta do dedo, né? Na água e me trazer um pouco de água, porque estou sendo atormentado. Ele não pede uma piscina olímpica, uma caixa d'água, ele pede só uma gota d'água, então o tormento ali era grande. O espírito tem forma. Vamos amadurecer um pouco mais isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então imagem é algo que pode ser visto. Tem muita gente que fica se perguntando, mas Deus tem uma forma? Provavelmente sim, porque nós vemos que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E imagem é aquilo que pode ser visto, não é? Em Números, capítulo 12, versículo 7, vai mostrar isso. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Deus tem boca. Claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Então o texto mostra exatamente que o Espírito possui uma forma. Como, pois, não temeste falar contra meu servo Moisés? Então o Espírito tem uma forma. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, está escrito assim, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Então tem um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então eu acredito que um espírito ele possui uma forma. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Deus possui olho, Deus possui mão, Deus possui uma forma. E como nós podemos dizer que somos a imagem e semelhança de Deus, se Deus não tem uma imagem, não expressa uma imagem? Então o Espírito, ele possui sim uma imagem, algo que o define, algo que o faz reconhecível, né, na outra vida. Então nós vemos isso perfeitamente. Então nós vemos que quem morre tem consciência, se reconhece, né? Ali é o claro reconhecimento. A gente, quando leu esse texto aqui, nós percebemos que foi antes de Jesus vir, porque ele não manda crer na mensagem do Evangelho. Ele manda crer em Moisés e nos profetas. Então nós percebemos por essa declaração que esse acontecimento aconteceu no Hades, antes da vinda de Cristo. Ok, irmãos? Eu queria também mostrar para vocês que os mortos estão conscientes lendo um outro texto, que tem muita gente que quer pregar o sono da alma. Esse não é o único texto que mostra a consciência. Primeira, Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 10, vai dizer assim, quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui é uma pergunta daquelas pessoas que foram martirizadas durante o período da tribulação. Eles aparecem, ok, lá em cima, no céu, e mostra a consciência, porque eles falam de vingança daqueles que os martirizaram. Ele diz, até quando não vingas o nosso sangue? Então há lembrança. Ok? Um outro texto que mostra que a lembrança é o texto, né, de 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 18,
Ali mostra que Jesus foi em espírito e ele pregou aos espíritos em prisão. Ora, se ele pregou aos espíritos em prisão, então tem a capacidade de pregar e teve a capacidade de quem ouvisse a pregação. Então, certamente que eles estavam com as suas faculdades mentais funcionando. Ok, queridos? Então é muito bom saber que quem morre continua com lembrança, continua com tudo funcionando perfeitamente. Só não tem o corpo, mas o ser da pessoa está completamente consciente. Vamos ver também a questão da consciência de quem morre, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Eu estou falando dessa forma, justamente porque tem pessoas que diz que quando alguém morre acaba, tem um apagão, acaba tudo, né? Ou os espíritos são recolhidos e depois os espíritos são dados novamente, né, na ressurreição do corpo. Isso não é verdade. 2 Coríntios 5,8 diz: temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Então Paulo falando, né, que desejava estar presente com o Senhor. E estar presente com alguém significa que eu tenho consciência da presença dessa pessoa. Filipenses 1, 23 e 24 diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Então Paulo tinha um desejo de partir e estar com Cristo. Ok? Então, existe um outro vídeo onde nós vamos falar da existência do paraíso. Ok? Nós vamos estar disponibilizando também esse vídeo aqui, para que você saiba que o paraíso existe. E como está então a situação daquelas pessoas que morreram, não é? Se você for em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, diz assim: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Sim, conheço tal homem que se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, o qual não é lícito ao homem referir. Então nós entendemos que existe um paraíso, aquele lugar chamado Hades, para onde iam os justos e os injustos. Houve mudança, porque Cristo, quando ele morre, ele desce até lá embaixo, ele prega aos espíritos em prisão, ele fala para aquelas pessoas que estavam ali aguardando nele e esperavam uma redenção melhor, porque o sangue de animais não podia tirar pecado, só cobria. Cristo então anuncia essa redenção melhor que foi feita. Os espíritos dessas pessoas que estavam impuros para estar com Deus no paraíso, agora são purificados por causa do sacrifício de Cristo. Ele anuncia essa purificação e agora eles podem subir e estar com Jesus. Eu queria mostrar isso para vocês lá em Efésios capítulo 4, do 8 ao 10, que diz assim: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, se é que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então Jesus, ele desceu lá embaixo, esvaziou o Hades, esse lugar de consolo, onde estava Abraão, onde estava Lázaro, onde estavam os outros crentes da antiga aliança, esvaziou esse lugar, levou cativo o cativeiro, ou seja, tirou essas pessoas de lá e levou todos para o paraíso. Ok? Então hoje o Hades, lá embaixo, ou Sheol, né, como é chamado no Antigo Testamento, esse lugar agora possui apenas o lugar de tormento. O lugar de consolo foi esvaziado. E essas pessoas foram levadas para o paraíso. Ok? Eu vou deixar aqui o outro vídeo para vocês assistirem, falando da existência do paraíso, onde nós vamos estar falando com mais propriedade sobre esse assunto. Tá bom, irmãos? Então hoje, quem morre sem Jesus, como é que está a situação? Quem morre sem Jesus desce para o Hades. Ok? E quem morre com Jesus sobe direto para o paraíso. Tá bom, irmãos? Então a situação agora é essa. Quem morre sem Jesus desce para o Hades, e quem morre com Cristo sobe direto para o paraíso. Por isso que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja,
Não vai ter nenhum crente hoje em Cristo que desça para o Hades. O Hades não puxa ninguém mais para baixo. Não é? Hoje quem morre com Cristo sobe direto para o paraíso, porque ele já fez o seu sacrifício perfeito. Tá bom, queridos irmãos? Então, eu gostaria aqui de motivar você a ir até o nosso site para que você possa assistir o restante da série escatológica, fizesse o seu cadastro na área de membros lá, ok? E você vai ter o conteúdo especial, que são o restante dessas aulas, tá bom? Então, www.pastorantonolira.com.br, vai lá, se cadastra e toda essa série escatológica vai estar lá à tua disposição. Tá bom, queridos irmãos? Fiquem na paz, um forte abraço e até a próxima.